bem cedo da manhã, e eu estava chorando muito. Eu disse para a professora, duas pessoas, uma roupa muito branca, muito bonita, eles entraram na minha casa, no meu quarto, eu vi, vou ver vocês. Eles entraram no meu quarto e disseram para mim assim, minha mãe. Eu levantei e comecei a caminhar com aqueles dois homens, e eles me levaram até a minha idade de 15 anos de idade, quando eu já estava casada. Eu conseguia andar por caminhos tão difíceis. E quando eu chegava, eu estava na minha casa, ele dizia assim, eu não vou subir, você pode subir naquela casa. Eu subia com medo, porque aquela casa era o meu passado. Chegando lá, eu pude ver todos os meus móveis, eu reconheci meus móveis, minha casa, minhas roupas, e eu fiquei só na porta, eu não queria entrar. E eu vi um homem, e era o meu esposo, deitado naquela cama, só que ele parecia palha de coco, totalmente seco. E uma mulher pequena, com os cabelos esvoaçados, perna pequena e as pernas dela eram um pouco tortas, ela estava sentada em cima, dava uma perna em cima da cama e ficava olhando para ele. Mas ele já estava morto, ela estava ali olhando e, de uma certa forma, tomando conta de toda a casa. Eu olhei da porta, me levantei assim, disse, eu não quero ficar aqui. Olhei para trás e falei para os dois homens que estavam me esperando, eu não quero ficar aqui. Ele disse, agora você pode vir. E quando eu cheguei perto desses dois homens, eu disse, olha, eu não quero ficar aqui. Eu tinha 15 anos ali. Você sabe o que foi aquilo ali na minha vida? Noites de estupros, de sofrimento, de pancadaria. Eu apanhava porque era Natal, porque era Ano Novo, porque era domingo, porque era o Dia das Mães. E eu precisava manter isso calado para ninguém da minha família saber. E ele olhou para mim e disse, você não quer ficar ali? Não. Ele disse, então pronto, me acompanhe, porque agora você está num lugar qualquer. Pegava nas minhas mãos e me colocava na sala dele. Deus tem algo tremendo para quem crê dentro desta sala de aula. Deus tem algo para sacudir, transformar em toda a história de quem crê. É para quem crê. Isso é coisa de crente, que crê, que precisa. E eu precisava desse renovo. Hoje estar aqui concluindo este curso é muito mais do que receber um certificado para todas nós, não é? Para mim é a evidência de um processo de cura, de libertação e de transformação real. Quando cheguei, pensei que viria a pensar e aprender apenas sobre libertação. Imaginei que seria mais um curso, mais um conteúdo, mas do início ao fim eu fui tratado. Nós fomos tratados, confrontados e nós fomos profundamente transformados. Esse curso não apenas acrescentou conhecimento, ele tocou na nossa história. Ele deu espaço para Deus trabalhar, ele tocou na história. Ele nos fez olhar para dentro, ele nos fez enxergar as nossas raízes, ele nos fez olhar a nossa própria caminhada. Sentimentos que nós carregávamos, reações que nós não compreendíamos, dores que a gente sabia que sentia, mas não sabia explicar de onde ela vinha, como ela existia. Mas na verdade ela vinha muito antes de nós. Nós carregávamos o fruto das dores. Que os nossos filhos não carreguem as nossas dores, não é? Em nome de Jesus. Aquelas dores vinham da minha família, vinham da nossa história, vinham de gerações e de alguma forma deixaram marcas que até hoje estão em nós. Parece como vício e em outras como comportamento. E
e em outras como feridas silenciosas. No meu caso eram dores que apenas eu sentia, mas não entendia. No caso das minhas amigas, havia muitas dores das quais elas podiam expressar um testemunho com dores que haviam passado, mas não sabiam o caminho da cura. Antes do curso, nós éramos pessoas cheias de perguntas. Depois do curso, nós estamos agora caminhando em um outro sentido, porque agora as perguntas e as respostas estão dentro da gente. Aleluia. Hoje eu continuo em processo, mas agora com entendimento, consciência e esperança. Hoje nós conseguimos identificar, tratar, conseguimos levar tudo diante de Deus e não mais carregar sozinho. Porque este curso tem nos ensinado a viver mais leve. Porque o autor da vida já levou todas as nossas dores. Aleluia. Antes, marcadas por dores sem explicações. Hoje, consciente de nossa história e entendendo que as raízes podem até explicar a dor, mas não determinarão o nosso destino. Vamos repetir? As raízes podem explicar todas as nossas dores, mas não determinarão. Agora com voz de júbilo assim, bem forte, o meu destino, o meu destino. Aleluia. Glória a Deus. Porque em Deus existe cura, existe restauração, existe libertação. E eu vi isso acontecer em mim. E eu vi isso acontecer na vida das minhas amadas. Muitas vezes eu chegava ferida, cansada, machucada, por lembranças, por palavras, mas a cada aula, a cada oração, a cada testemunho, era como se Deus estivesse reorganizando o que estava bagunçado dentro de mim, dentro de nós. E em um dos temas que mais me marcou foi o perdão. Eu entendi que, independente do que fizeram comigo, eu ainda posso escolher perdoar. Que o perdão não depende do outro, ele começa em mim. E compreendi algo ainda mais profundo: ninguém me deve nada, porque tudo já foi pago na cruz. Jesus não apenas perdoa, ele cura, ele restaura e ele liberta. Aleluia. E isso não é teoria, isso é experiência. Para você que está sentado aí pensando, faz ou não? Faz. Vem para cá, porque tem libertação para você e sua família. Deus quer contar uma nova história para você. Hoje nós saímos daqui mais leve, mais consciente, mais fortalecidas espiritualmente e mais dependente de Deus. Porque quanto mais aprendemos, mais precisamos dele, não é? E eu sei que não foi só comigo. Cada pessoa aqui carrega uma história, uma dor, uma caminhada, mas todos nós fomos alcançados de alguma forma. Por isso, hoje eu tenho gratidão. Nós temos gratidão. Gratidão a Deus que nos sustentou em cada etapa e que nos trouxe até aqui. Amém? Nós agradecemos a nossa família que compreendeu, muitos filhos, o esposo, né? Nós também agradecemos aos nossos líderes, aquele que recebeu uma cartinha, aquele que já faz parte da igreja. Nós agradecemos a pessoas que confiaram, né, nesse processo. Em especial aqui vai
Um agradecimento à minha filha Rúbia, da qual ela investiu nesse curso em minha vida. Aos meus filhos, aos meus líderes,